Vamos iniciar agora a aula do módulo 5. Na realidade, como eu falei anteriormente, o módulo 5 ele vai ser separado, ele foi separado em 3 partes, uma vez que bactérias gram-negativas, existe uma quantidade muito grande de bactérias gram-negativas de interesse clínico e, obviamente, que podem constar na prova. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, de você entender e associar cada uma das informações, eu dividi em 3 partes. Essa primeira parte nós vamos falar das enterobactérias. Então, sem perda de tempo, vamos agora começar a dar uma atenção maior nesse grupo de bactérias que cai bastante nas questões, como vocês vão ver logo mais na resolução, ok? Então, dentro desse módulo, as questões que vão ser resolvidas, a gente vai tentar pegar um pouquinho de cada uma das partes para que tenhamos representante de cada um deles na resolução de questões, ok? Então, a parte 1 é da aula sobre identificação de bactérias gram-negativas. Então, dentro desse leque de bactérias gram-negativas, de interesse na parte clínica e, consequentemente, que podem aparecer na prova de vocês, eu separei em 3 grupos. Aqui, no caso, primeiro, as enterobactérias, os bacilos gram-negativos não fermentadores e as neisseras. Então, os bacilos gram-negativos não fermentadores vai ser a parte 2 e as neisseras a parte 3. Então, nós vamos focar hoje nas enterobactérias que são bacilos gram-negativos. Então, na sugestão de roteiro para estudo que eu deixei para vocês, antes de você iniciar aqui, assistir essa aula, é importante que você reveja, que você leia, que você aprenda e saiba os conceitos de fermentação, de oxidação. Você conheça que na microbiologia a parte de produção de energia tem uma certa diferença dentro das vias que normalmente nós conhecemos como a via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, tá? Então você precisa lembrar disso para que a aula flua melhor para você, tá? Então, considerando que você já fez essa revisão, de que você já lembra dos conceitos, a gente vai continuar a partir daqui. Então, os bacilos gram-negativos de interesse clínico, eles podem ser divididos em 2 grupos, os fermentadores e os não fermentadores, tá? O que a gente chama de fermentador são aqueles que vão utilizar os carboidratos, os açúcares de maneira geral, como fonte de energia, mas vão decompor esses carboidratos através da via fermentativa. Então, a gente sabe que inicialmente tudo começa na glicólise ou algo semelhante à glicólise, no caso das bactérias. Depois que se forma o piruvato, esse piruvato ele pode ter diferentes destinos, tá? No caso das bactérias fermentadoras, esse destino é a fermentação, tá? Onde os elétrons ali presentes nesse piruvato vão ser transferidos para um composto orgânico, ácido lático, ácido etanol, né? E mais lá na frente o ácido acético também, tá bom? Então, os fermentadores são esses. Os não fermentadores são incapazes de usar esses mesmos carboidratos pela via fermentativa. Eles acabam conduzindo esse carboidrato, quebrando esse carboidrato através de uma outra via que a gente chama de oxidativa, tá? Isso a gente vai ver melhor, vai citar com mais detalhes lá na próxima aula. Quando a gente faz um estudo para identificar um micro-organismo na nossa bancada, é importante que essa identificação ela está muito relacionada à presença ou não de diferentes enzimas que esses micro-organismos, que essas bactérias vão ter. Então, se ela não tem aquela enzima, ela não vai ser capaz de causar modificações naquele substrato e, consequentemente, eu não vou ter nenhuma reação ali naquele meio de cultura que eu estou utilizando para essa finalidade. Então, a presença ou não dessas enzimas vai falar muito sobre de quem é a bactéria que nós estamos querendo identificar, tá? Porque isso é uma característica própria dela, né? Tá no seu DNA a produção ou não daquelas enzimas. Então, essas enzimas que a gente normalmente pesquisa fazem parte do metabolismo bacteriano, que é algo intrínseco a esses micro-organismos, e a gente consegue fazer isso através da observação, utilizando meios de cultura específicos com essa finalidade, tá? Então, para a gente saber se uma enzima está ou não presente, a gente precisa fornecer o substrato específico dessa enzima naquele meio e, de certa forma, colocar reagentes, colocar indicadores ali para me mostrar se de fato aquela enzima usou o substrato e produziu o produto que seria o esperado, tá? Então,
além do substrato, também é adicionado nesses meios de identificação um indicador, na maioria das vezes indicador de pH, que vai mudar de cor caso os produtos ali sejam produzidos, ok? E aí o que acontece? Para a gente chegar na identificação, saber dentre as muitas enterobactérias quem é cada uma delas, a gente utiliza uma série de meios com substratos diferentes, com a finalidade de identificar, de montar um perfil bioquímico daquela bactéria e a partir daquele perfil dizer de quem se trata aquela bactéria, tá? Então parece algo difícil, mas quando você pega o jeito, fica realmente automático para você. Dentro dos bacilos gram-negativos fermentadores, as enterobactérias elas são as mais estudadas e mais cobradas também. Então, por isso que a gente vai focar nelas, ok? Então, dentro da família Enterobacteriaceae, a gente tem pelo menos 20 gêneros, centenas de espécies, subespécies e sorotipos, tá? Dentro dessa família são agrupadas as bactérias que têm propriedades bioquímicas semelhantes em relação à utilização de carboidratos, em relação à produção de determinadas enzimas, e elas são consideradas bactérias ubíquas, ou seja, a gente pode encontrá-las em diferentes ambientes, desde solo, água, vegetação, fazendo parte da microbiota intestinal de vários animais, inclusive do homem. Aqui embaixo eu coloquei uma lista das principais, né, que nós temos 13 gêneros que normalmente são citados ali como causadores de doenças em humanos. Lógico que a gente não vai ver a identificação de todos, mas citar os testes que vão ajudar a diferenciar uma da outra, tá? Então você tem Citrobacter, Edwardiella, Enterobacter, a principal que é Escherichia coli, certo? E cada uma dessas que são os representantes-chave ali da família Enterobacteriaceae. Então, o que os membros dessa família têm em comum, que normalmente você vai ver com um resultado ali parecido entre eles, com suas raras exceções. Então, o que as enterobactérias têm de comum? Todas elas, com raríssimas exceções, vão fermentar a glicose. Isso significa que a glicose, a partir do momento que essa bactéria entrar em contato com esse substrato, ela vai decompor essa glicose em piruvato e esse piruvato vai ser transformado em ácido lático, certo? Então, vai utilizar a glicose na via fermentativa. Uma outra característica dentre elas é que existe uma prova que a gente chama de prova da oxidase, que é um papel de filtro impregnado ali com um substrato, onde a gente vai verificar a presença, o funcionamento, digamos assim, da citocromo-oxidase, tá? Que é uma enzima presente na cadeia ali respiratória, tá? No caso das enterobactérias, esse teste para as enterobactérias sempre vai dar negativo, tá? Ou seja, elas são oxidase negativas. E elas também têm a capacidade de reduzir nitrato a nitrito. Então, os membros da família Enterobacteriaceae compartilham essas características. E existem outras que eventualmente podem aparecer na maioria delas. Elas são o quê? Anaeróbias facultativas. Então, se você fez o seu dever de casa, já sabe o que significa ser um anaeróbio facultativo. Elas são aerotolerantes. Então, ainda que elas estejam na presença de oxigênio, na maioria das vezes, a fermentação, elas crescem muito melhor e mais rápido fazendo fermentação, tá? No teste da catalase, foi o que a gente viu lá no módulo 4, que é o mesmo teste. Tá? Elas são positivas, algumas delas possuem estruturas de locomoção, como é o caso de flagelos, mas algumas também são imóveis. Isso a gente consegue ver no laboratório. E, de maneira geral, todas elas crescem bem em meios comuns, os meios primários de semeadura, que nesse caso é o Agar-Marconk, tá? Então, quando a gente se depara na bancada com uma enterobactéria, existem mais ou menos 3 etapas que a gente precisa seguir para chegar e ter uma caminhada mais fácil até chegar na espécie, ou pelo menos no gênero que está causando aquele problema naquele paciente, tá? Então, inicialmente, você precisa fazer uma análise de como que essa bactéria está crescendo naquele meio que você semeou. Depois, em algumas situações, você pode fazer uma coloração de grão, por exemplo, daquela cultura, para visualizar algumas características, mas a parte principal é verificar como que ela se comporta quando submetida a diferentes meios
de identificação, que a gente chama de série bioquímica, tá? Então, esse seria o passo a passo para identificar as enterobactérias. Em relação à primeira etapa, é muito importante que a amostra, assim que ela chega no laboratório, você saber qual meio que você vai semeá-la, tá? Lá na aula, no módulo 3, eu coloquei uma tabela, inclusive que eu tirei de um documento da Anvisa, onde nessa tabela ela dava as amostras biológicas, líquido, urina, fezes, escarro, tudinho, e as colunas com os meios de cultura onde aquelas amostras podem ser semeadas, tá? Então, determinadas amostras normalmente já tem um caminho fixo de onde elas vão ser semeadas. Então, normalmente os meios que a gente usa quando a suspeita é de se estar trabalhando ou querer identificar, isolar uma enterobactéria, são o H-Maconk, o H-EMB, o HXLD e, em alguns casos, o H. Salmonella Shigella, tá? Então, são os meios primários de isolamento para esse grupo. E aí, quando você semeia a sua amostra nesses meios, você vai ter uma resposta, já vai ter um certo direcionamento, ou pelo menos um resultado presuntivo de qual seja o gênero, ou mais ou menos a tribo, né, que você tá lidando naquele momento, tá? Por quê? Porque cada uma dessas bactérias vai ter um comportamento diferente quando semeada nesses meios de cultura, tá? Por quê? Porque esses meios de cultura, além de serem seletivos, eles também são diferenciais. Então, você vai ter ali um crescimento, uma resposta associada, por exemplo, a fermentação de carboidratos, se aquela bactéria vai fermentar ou não aquele carboidrato que está naquele meio. E também você vai ver como consequência disso uma mudança na coloração. Então vamos aqui usar exemplos. O H que a gente mais usa é o H-Maconk, tá? Então as enterobactérias no H-Maconk, elas têm uma cara bem característica, certo? O H-Maconk, ele é um H que na composição dele tem apenas lactose. O único carboidrato é a lactose. Ou seja, se for uma enterobactéria que não fermenta a lactose, ela não vai provocar uma mudança na coloração do meio. Mas como assim mudança na cor? Lembra que eu falei que quando há a fermentação do carboidrato, há a produção de ácidos? Então, esses ácidos vão ser liberados no meio. E eu comentei também que normalmente a gente coloca o substrato e coloca o indicador. Então, o indicador de pH desse meio, devido à produção de ácido, ele também vai mudar de cor. Então, bactérias que fermentam a lactose vão ter uma mudança na sua cor, na cor da colônia e na cor do próprio meio. Tá? E aí eu vou poder separar, por exemplo, uma Escherichia coli de uma salmonella, que no H-Maconk a Escherichia coli fica rosa, bonita, como vocês estão vendo aqui. Já a salmonella, por ela não fermentar a lactose, ela não vai promover essa mudança de meio, as colônias vão ser transparentes. Então, com essa primeira observação, eu já posso, inclusive, ter uma ideia, né? Eu já consigo pelo menos separar se a dúvida entre esses dois, eu já consigo já matar por aí, tá bom? Outra coisa que já não é tão comum em relação a enterobactérias, mas você pode fazer, é fazer um GRAM das colônias que cresceram. Por que não é tão comum? Porque o meio que a gente usa, ele já é seletivo para gram negativos. Obviamente que alguns deles permitem ainda o crescimento de pouquíssimos grupos de cocos gram positivos, mas a maioria tem uma seletividade boa. Então, se você desconfia de alguma forma da pureza da colônia, é interessante fazer um GRAM só para não ter a certeza de que ela não está assim conforme essa imagem, né? Com essa mistura de gram positivo e gram negativo, tá? Pode ser útil também verificar a estrutura de locomoção, mas não fica tão clara, não é fácil de ver isso no GRAM. De todo modo, se você quiser, você pode fazer esse exame microscópico da colônia. E aí a terceira parte é a prova de identificação. É a prova onde nós vamos submeter esse micro-organismo teste em diferentes meios e analisar como que ele se comporta em cada um desses meios, tá? Esse print que vocês estão vendo aí é daqueles documentos dos módulos da Anvisa, que está anexado no módulo de vocês, tá? E aqui ele dá algumas ideias de quais provas podem ser. E aí eu separei algumas para a gente trabalhar que caem também com frequência nas questões de prova. Então,
na série bioquímica, é possível você submeter esse micro-organismo a verificar como que ele fermenta, se ele fermenta, como fermenta esses carboidratos, se ele produz sulfeto de hidrogênio, que é um gás, se ele produz indol, se ele tem motilidade ou não, se ele utiliza o citrato como única fonte de carbono ou não, se ele produz enzimas, que enzimas? Urease, enzimas descarboxilases, enzimas desaminases, e se eles fermentam os carboidratos gerando ácidos mistos, que seriam esses testes aqui no final, do vermelho dimetila e do Voges-Proskauer, tá? Então a gente vai ver cada um deles e eu vou explicar basicamente o que acontece em cada um desses testes. O primeiro teste, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas o que a gente vai ver é para verificar se essa enterobactéria fermenta os carboidratos, tá? O HTSI é um dos principais meios para a gente ver essa questão da fermentação. Ele é um AGA que vem nesse frasco em diferentes laboratórios, tá? A sigla TSI está envolvida, né, uma sigla em inglês, de triplo açúcar ferro. Então você tem 3 carboidratos na composição desse meio, glicose, sacarose e lactose. No entanto, a glicose está em menor concentração, tá? Além dos outros componentes, você também tem o ferro, que vai ser o diferencial para aquelas bactérias que produzem o sulfeto de hidrogênio, tá? Então, vamos tentar analisar como que funciona esse teste. No caso do TSI, ele precisa ser feito e acondicionado em tubos de ensaio para que ele crie ele fique inclinado, tá? E o ideal mesmo é que, deixa eu ver se eu pego uma caneta aqui, que essa parte deitada, ela tenha uma altura semelhante à altura do bisel, tá? Então, por exemplo, se a parte aqui de baixo tem 3 centímetros, o bisel também tem que ter 3 centímetros, para ficar mais padrão ali esse teste, ok? Então, ele precisa ser solidificado com essa inclinação. Por que isso é importante? Porque os micro-organismos que não são fermentadores de nenhum desses carboidratos, eles são oxidativos. Então, eles vão usar os carboidratos, mas pela via oxidativa, então, necessariamente, eles precisam estar em contato com o oxigênio, tá? E por isso que eu preciso da parte inclinada. Já os fermentativos não tem esse problema. Eles vão crescer tanto na base quanto no bisel, tá? Dependendo também do que ele fermenta. Então, vamos por parte. Esse AGA, ele tem a cor dele básica, essa do tubo da letra C, a cor dele limpo, é o controle aqui no nosso teste. E vamos observar cada um dos resultados. Então, quando você tem uma bactéria ali suspeita, você vai tirar da placa onde ela cresceu e vai semear essa bactéria de 2 formas. Eu expliquei isso lá na aula, eu acho que 2, no módulo 2. Você, com uma agulha bacteriológica, você vai furar na parte de baixo esse meio com um pouquinho da colônia que você pegou, e aí quando você tira a agulha você vai estriar a superfície do bisel, tá? Então é essa forma que você tem que semear o micro-organismo no HTSI. Então vamos imaginar que você picou e estriou na superfície, colocou na estufa, esperou de 18 a 24 horas. No dia seguinte você foi observar e teve esses resultados. No tubo A, o que aconteceu? Se o micro-organismo, lembra que são 3 carboidratos que tem na composição desse meio. Se o micro-organismo ele fermenta apenas um deles, ele não é suficiente, a quantidade de ácido que ele produz não é suficiente para mudar todo o meio de rosa para amarelo. No caso do micro-organismo que está no tubo A, ele fermenta apenas a glicose, tá? Que é o que está em menor quantidade. Então, assim que ele exaure as quantidades de glicose, o meio fica amarelo apenas na base, ok? Então, ele fermenta apenas a glicose, não fermenta sacarose nem lactose, tá? Já no tubo B, percebam que não houve praticamente nenhuma mudança de cor entre o nosso controle e o que cresceu no tubo B. Então, isso acontece porque ele é o que a gente chama de não fermentador, que é o próximo grupo que nós vamos estudar. Ele só consegue usar a glicose pela via oxidativa. Logo, o crescimento dele vai ser intenso no bisel. E, como ele usa pela via oxidativa, a formação de ácidos é tão pequena, tão ínfima, que não é o suficiente para mudar o meio de cor. Tá? Então, por isso que o meio permanece igual, a cor basicamente parecida com o tubo controle. Tá? Na letra D,
Você tem também um fermentador apenas da glicose. Aí você diz, nossa, mas eu não tô vendo o amarelo. É porque a gente sabe que é só da glicose, porque dá uma olhada no bisel aqui, ele continua basicamente parecido com o tubo teste, né? Então, ele fermentou basicamente só aqui embaixo. Com certeza na parte de trás dá para ver um pouquinho isso. Além disso, ele produz o sulfeto de hidrogênio, que é um gás. E esse gás fica visível a partir daquela junção com o ferro. Lembra do íron aqui do ferro? Que forma esse precipitado negro. Então, aqui eu tenho um fermentador apenas de glicose, produtor de H2S, ok? E para fechar, aquele padrão clássico de fermentador, tipo uma Escherichia coli da vida, né? Você tem aqui uma mudança completa de cor do rosa, né? Esse rosinha aqui para amarelo, porque é uma bactéria fermentadora dos 3 carboidratos. Então, ela fermentou todos eles, produziu muito ácido. Esse ácido mudou o indicador de pH que tem naquele meio, da cor original para amarelo, tá? E esse aqui ainda produz bastante o que? Gás, que fez inclusive rachar o meio, tá bom? É uma forma de a gente ver também a produção de gás, certo? Então, no TSI, olha só a quantidade de informações que a gente tem só num tubo, tá? É possível fazer isso apenas com o HTSI. Um outro meio utilizado é o meio SIM, de sigla SIM, tá? Onde essa sigla indica a motilidade, produção de indol e produção de sulfeto de hidrogênio, tá bom? Ele é um meio onde a concentração de H dele é um pouquinho menor, então ele é semissólido. Precisa ser semissólido para a gente ver o que é a motilidade no micro-organismo. Então, aqui eu não tenho um tubo controle, mas a cor original do meio é basicamente essa que você está vendo aqui na letra B e na letra D. Esse amarelinho bem claro mesmo, tá? Então, esse é o aspecto do meio como nós o conhecemos. Deixa eu só ver uma coisinha. Não, tá certinho. Do meio como nós conhecemos. Ok, como é que faz a semeadura da bactéria teste aqui? Você vai usar uma agulha também, você vai pegar um pouquinho do micro-organismo lá na sua placa e você vai fazer uma picada central. Você pica e volta, não precisa estriar nada, é só pica, deixa o micro-organismo e volta bem no meio do tubo, tá? Põe na estufa, espera 18, 24 horas e observa. Então, esse meio, ele precisa de um reagente, ser adicionado um reagente depois do crescimento para você ver a produção de indol. Mas qual é a ordem de observação? Primeiro, verifica a motilidade. Como é que eu vou verificar a motilidade? Lembra que você fez apenas a picada e tirou? Então, se a bactéria não tem estrutura de locomoção, ela vai crescer somente onde você a deixou. E aí, ela cresceria mais ou menos assim como você está vendo na letra B. Só naquele caminho que você fez, tá? Mas quando a bactéria tem estrutura de locomoção, tem flagelo, ela vai crescer onde você picou e ao redor, onde tiver alimento, ela vai correr atrás, tá? Então, o meio vai ficar turvo, tá? Então, na letra A, você consegue ver que tá bem diferente da letra B, certo? Enquanto na letra B tá só onde você picou, na letra A, onde você picou, ele tá bem turvo, né? O local e o meio ao redor. Então, aqui o resultado do teste é motilidade positiva. A segunda informação é verificar se a bactéria produz o sulfeto de hidrogênio. Como que eu sei que ela produz? Quando tem um precipitado negro. No tubo A, não tem. Então, ela é H2S negativo. E para eu ver a terceira informação, que é a produção de indol, que o indol é um produto do metabolismo do triptofano, que é um aminoácido. Então, se essa bactéria conseguiu fazer ali as reações químicas nesse aminoácido, eu vou conseguir visualizar o resultado, os produtos dessa reação, quando eu adiciono algumas gotinhas do reagente de COVAX no tubo. Então, depois que eu vi motilidade e vi produção de H2S, aí sim eu pingo o reagente de COVAX no tubo. Se o tubo ficou com essa coloração rosada, indica positivo para a produção de indol, então ele é indol positivo, tá? Tubo na letra B, crescimento apenas na picada, motilidade negativa, não tem precipitado negro, H2S negativo, pinguei o COVAX, não mudou de cor, indol negativo. Já no tubo C, eu já tenho uma diferença, né? Eu não consigo nem ver onde eu fiz a picada. Por quê? Porque essa bactéria, ela tem motilidade, ela é tão rápida, né? Ela conseguiu se movimentar
que ela cresceu em todo o meio, tá? Se ela não produzisse esse precipitado negro, a gente veria o meio completamente turvo. Mas ela produz H2S, né? E aí esse precipitado negro, ele fica bastante evidente dessa forma como a gente está vendo na letra C. E aí eu pingo o Covax, se não mudou de cor também, indol negativo, tá? Então aqui motilidade positiva, produção de H2S positiva e indol negativo. Na letra D, eu tenho motilidade positiva, olha só como tá tudo espalhado, porque ela saiu do local de onde a gente picou, ela se espalhou. Produção de H2S negativo e indol também negativo. E no fim, eu tenho positivo para tudo. Motilidade, produção de indol quando se colocou o Covax e H2S positivo porque o meio tem esse precipitado negro, tá? Então, olha só a quantidade de informação também que o meio sim pode oferecer. Em seguida, a gente vai usando outros testes, nesse aqui também voltado, só que dessa vez para verificar a capacidade do micro-organismo utilizar o citrato de sódio como única fonte de carbono. Então, não tem outra fonte de carbono nesse meio além do citrato. Então, o meio que a gente usa é o H-citrato de Simons, tá? Se o micro-organismo crescer e produzir substâncias alcalinas nesse meio, o que vai acontecer? Esse meio vai mudar a cor, nesse caso de verde para azul, indicando o azul é positividade para a utilização do citrato. Aí você já vai marcando na tabelinha lá que esse micro-organismo é citrato positivo. Existe também uma prova que a gente chama prova da urease. A urease é uma enzima capaz de hidrolisar a ureia. Então, existe um meio de cultura que a gente chama de H-ureia, mas também existe a possibilidade de fazer um teste em caldo. Tá? Então, aqui você tem as duas formas de visualizar. O princípio é o mesmo, se a bactéria produz essa enzima ou não. E como é que eu vou saber se ela produz essa enzima? Se no meio eu verificar um resultado da ação dessa enzima. E qual é o resultado? Produção de amônia, tá? A amônia vai alcalinizar o meio. Lembra do indicador de pH? Sempre tem indicador de pH. Então, esse indicador de pH vai mudar de cor. Tá? Então, aqui, se for um caldo, é negativo. Se a bactéria não tiver essa enzima, ela não vai hidrolisar a ureia, não vai liberar amônio, o meio vai continuar dessa cor que vocês estão vendo. Agora, se ela fizer essa hidrólise, liberar amônia, o meio vai mudar o pH, consequentemente muda a cor. O princípio é o mesmo aqui nessa outra imagem, mas dessa vez utilizando o H-ureia, tá? E aí lembrando de fazer esse teste num tubo inclinado, tá? Então aqui no tubo A é o tubo controle, que é um meio de cultura, qual é a cor original dele sem estar semeado. Na letra B, resultado positivo para a ureia, né, e mostrando uma hidrólise rápida, tá? Porque normalmente um micro-organismo faz isso em 18 horas, 18 a 24 horas. Agora, pode ser que existem aqueles que hidrolisam mais lentamente. Então, você tem que ter cuidado com isso para não olhar antes do tempo e achar que é negativo, tá? Mas aqui você está vendo claramente que já há uma mudança de cor. E no tubo D, um micro-organismo que não produz urease, uma vez que a cor do meio é semelhante ao controle, tá? Outro teste é a prova de descarboxilação de aminoácidos. Então, se você não lembra, o aminoácido ele tem uma estrutura padrão, tá? Tem um carbono aqui com seus 4 ligantes, tá? Um dos ligantes é uma carboxila e o outro é um grupo amino. Nesse caso, o teste ele vai identificar as bactérias que têm a capacidade de descarboxilar, ou seja, de tirar essa carboxila deste aminoácido, ok? Não é usado apenas um tipo de aminoácido. Você pode, por exemplo, nessa imagem que eu tirei do Kahneman, foram utilizados 3 aminoácidos diferentes, a arginina, a lisina e a ornitina, tá? Lógico, para isso você precisa colocar cada um em um tubo diferente, tá bom? Então, neste caso aqui, na letra A você tem o tubo controle, que é aquele tubo onde é só o meio de cultura sem estar semeado. Na letra B, depois que você semeou esse micro-organismo, colocou para incubar na estufa e foi ver o resultado, ele não mudou de cor, tá? Ele continuou na mesma cor que
o tubo controle. Logo, significa que aquele aminoácido, que nesse caso é a arginina, ele não conseguiu descarboxilar, tá? Aí no tubo C, você tem outro aminoácido, que é a lisina, e no tubo D, a ornitina, tá? E aí você vê que diferentes micro-organismos podem ou não fazer a retirada, né, descarboxilar, retirar essa molécula ali do aminoácido, né, transformando em CO2, tá? E aí, quando você transforma isso, você muda também a cor do meio, o pH e, consequentemente, a cor do meio. Sempre vai ter um indicador, tá, gente? No slide anterior, a gente estava falando de descarboxilação. Neste caso aqui, a gente está falando de uma desaminação. Então, nesse caso, a gente vai verificar a capacidade da bactéria tirar esse grupo amino aqui da molécula, certo? Nós usamos nesse teste o H-fenilalanina, tá bom? E aí você coloca também no tubo inclinado, tem que ter a base, tem que ter o bisel. E aí como é que vai ser o resultado desse teste? Se o micro-organismo conseguir fazer essa desaminação, ou seja, essa retirada pela via oxidativa da fenilalanina, você vai ter uma mudança da cor do meio, que é meio amarelado, para uma cor verde, que é a consequência da reação desse produto da desaminação com o cloreto férrico que é incorporado ali no meio, tá? Então, você vai ter uma mudança de cor do amarelo para o verde, indicando que houve a desaminação desse aminoácido. E para a gente fechar, esses outros dois últimos testes são relacionados à produção de ácidos mistos, a partir do carboidrato, que nesse caso é a glicose. Esse teste, bem como o próximo, eles utilizam basicamente o mesmo meio. O que vai diferenciar é a resposta da bactéria naquele meio, naquele caldo, e conforme o reagente que for adicionado, tá? Então, aqui, ó, você tem essa imagem, eu tirei, se eu não me engano, do Kahneman, tá? E aí você tem um resumo do metabolismo ali fermentativo dessas bactérias. Então, você tem a glicose, que vai ser transformada em piruvato, e aí, dependendo de quem seja a bactéria, ela vai seguir caminhos diferentes. E é justamente qual caminho que ela segue vai nos fornecer a informação de quem ela é. Lembra que eu falei que é uma questão de identidade? Então, essa bactéria tem um conjunto X de enzimas, é uma identidade própria dela. Então, a gente já vai saber mais ou menos quem é, tá? Então, no caso do teste do vermelho de metila, que a base é esse aqui mesmo, esse caldo, você vai semear o micro-organismo nesse caldo, vai colocar para incubar. Então, qual vai ser o resultado? Depois de 24 horas, você vai adicionar o vermelho de metila, que é o indicador, tá? Se esse indicador ele ficar vermelho, indica positividade nesse teste, tá? Então, quer dizer que essa bactéria segue esse caminho na hora de produzir produz ácidos mistos, tá? Então, aqui você tem na letra A um teste de vermelho de metila positivo e na letra B negativo. Agora, se essa bactéria ela não produz esses ácidos mistos, ela segue um outro caminho porque ela tem um outro conjunto de enzimas, tá? Você vai ver não a produção de ácidos mistos, mas a produção de uma substância chamada acetoína, tá? Então, olha só a imagem, glicose, piruvato, agora vem para esse lado, tem a fermentação aqui, lá no final você vai ter a produção, né, dessa substância. E aí você também precisa de um indicador para visualizar esse resultado. Então, se essa bactéria produz essa acetoína, então o resultado, o teste vai mudar para a cor vermelha, né, que no caso seria VP, né, de Voges-Proskauer positivo. Se ficar amarelo, é Voges-Proskauer negativo, tá? Então, como eu falei, cada uma das bactérias tem uma identidade. Então, umas vão ser VP positivo, outras VM negativo. Vai ser fermentadora plena, né, de todos os carboidratos, vai fermentar só a glicose. Então, com base em cada um desses testes, você vai anotando, você vai pontuando ali na sua tabela e aí você vai chegar no possível micro-organismo. Parece trabalhoso, mas já existe no mercado
A identificação utilizando equipamentos, tá? É uma identificação automatizada. Lógico que nem todos os laboratórios têm, mas o princípio da identificação é basicamente esse que eu mostrei, a fermentação ou oxidação dessas substâncias que são incorporadas ao meio, tá? E também existem sistemas que você pode adquirir no laboratório e a partir dos resultados nesses sistemas você também consegue chegar ao micro-organismo, tá? Então aqui da Biomerrier tem esse onde você coloca dentro é uma cartela, você faz uma suspensão do micro-organismo e aí você inocula a bactéria e depois de algum tempo você observa. Tem o da Nilprove, onde a junção desses 5 tubos, você tem também várias respostas bioquímicas, tá? O meio de irrigar com lisina, que você faz a picada nesse meio, ele também te dá várias informações. E esse é mais difícil de encontrar, mas ele existe, que é o enteropluritest, tá? Onde você também coleta a bactéria, você puxa e nesse momento que você puxa essa alça, essa bactéria vai sendo semeada nesses compartimentos. Tá vendo que tem cor também? Então, dependendo da cor que ele resultar, você vai chegar ali no possível nome da bactéria que você está querendo identificar. Certo, meu povo? Então, em relação a esse primeiro grupo, a gente termina por aqui, a parte 1. Agora nós vamos seguir para a parte 2 falando das bactérias, dos bacilos gram-negativos não fermentadores. Te vejo lá.